Bom dia! Aqui nós estamos para aprender a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a dizer para mim, o que Ele tem a dizer para você nessa manhã, o que Ele tem a dizer para mim, o que Ele tem a dizer para você será algo que irá nos impactar, nos impulsionar, porque a palavra de Deus, o propósito dela é só nos impulsionar, nunca nos trazer para baixo, nunca nos desanimar, sempre nos ajudar a avançar, sempre nos ajudar a vencer, sempre nos ajudar a conquistar aquilo que Deus tem para nós. Hoje, Deus ele vai falar com você e Ele vai falar especialmente uma palavra que vai te ajudar. Em nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus, Santo, Santo de Israel, ó Deus, Tu és lindo, Tu és digno, Tu és maravilhoso, Tu és o autor e o consumador da nossa fé, ó Pai. Queremos agradecer-te, Pai, por mais esse dia. Obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos ajudar, por nos levantar, por nos fortalecer, ó Deus. Nós não temos palavras para agradecer o quão bom e o quão misericordioso o Senhor é para conosco, Pai. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, e tem tempo para cuidar de mim, para cuidar dos meus, para cuidar de cada um do teu povo, Pai. Gratidão é o que resume a nossa vida nesse dia. Deus, queremos pedir ao Senhor, perdoa, Deus, porque temos um Deus tão bom, tão ajudador, e muitas vezes nós não merecemos. E muitas vezes nós não somos gratos o suficiente ao Senhor, Deus, por ser tão bom conosco. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, nossos momentos de fraqueza, aqueles erros, aquelas falhas, aqueles pecados que muitas vezes nem sabemos que cometemos porque foram inconscientes, porque foram involuntários, mas o Senhor os sabe, o Senhor os conhece. Perdoa, Senhor, e nos ajude a seguir no teu caminho, na tua vontade, segundo o direcionamento do Senhor, Pai. Que nós possamos ser manso e humilde de coração, como o Senhor Jesus foi, como Jesus é, como Ele sempre será. Oh, Pai, ensina-nos, Senhor, a amar os nossos inimigos, a orar por eles, a clamar, a pedir ao Senhor que possamos a cada dia ser melhores, Pai. Ajuda, Senhor, aqueles que estão perdidos, que estão desanimados, que estão sem saber o que fazer de suas vidas em um leito de hospital, em uma penitenciária, em uma clínica de recuperação, sem saber qual será o próximo passo de suas vidas, ó Deus. Somos limitados, Senhor, mas o Senhor não é. O Senhor diz que o Senhor é o Deus do impossível e aonde nós não podemos, o Senhor entra em ação, ó Deus. Nós não conseguimos fazer nada para aqueles que estão em cima de um leito. Nós não conseguimos fazer nada, Pai, por aqueles que estão à beira da morte. E muitas vezes a causa é algo espiritual. E é só o Senhor para curar, Pai. Só o Senhor para libertar. E o Senhor, Deus, através destas palavras, a qual o Senhor tem usado tantas pessoas para ministrar, o Senhor pode trazer ao entendimento dessas pessoas para que elas possam abrir o coração e pedir perdão ao Senhor e ser totalmente curadas, totalmente revestidas, totalmente transformadas, Pai. Só o Senhor é capaz de fazer isso. E é por isso que nós nos rendemos a Ti, Pai. Nos lançamos aos Teus pés, nos prostramos diante de Ti para dizer, Pai, cumpre em mim o Teu querer, cumpre em minha vida a Tua vontade, Pai, porque eu quero que o reino do céu seja povoado, Senhor. E aqui estou, Deus, para cumprir o Teu querer. E assim eu creio que há muitos pais dispostos a cumprir o Teu querer. Então nos usa, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Isaías e hoje nós vamos meditar no capítulo 16. E vamos ler aqui o versículo 6. E aqui a palavra de Deus diz assim:
Esse é o orgulhoso povo de Moabe, de quem tanto ouvimos falar. Agora, a sua arrogância, o seu atrevimento, o seu furor não valem mais nada, pois tudo isso o povo de Moabe está chorando. Por tudo isso, o povo de Moabe está chorando. Todos os moabitas vão chorar de saudade dos deliciosos bolos de passas de Quiarazete. Aqui, quando nós ouvimos falar do povo de Moabe, nós iremos trazer à nossa mente: este povo foi um povo que começou errado. Esse povo foi um povo que começou de maneira totalmente errada. Porque quando nós vamos lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 2, capítulo 19 de Gênesis, lá no versículo 30, ali nós vamos identificar quando Ló, ele se separou, né? Porque antes nós vemos lá a história de Ló, quando ele se separou de Abraão. Mas Ló se separou de Abraão e ainda continuou sendo descendente de Abraão. Nós precisamos entender que todos que são descendentes de Abraão, ainda que não esteja prostrado diante do Senhor, a proteção do Senhor está sobre ele. A ira do Senhor só vem sobre ele se o Senhor assim o quiser. Se as atitudes deles não coincidirem com a vontade do Pai. Ali no livro de Gênesis 19, nós vamos identificar um pai que saiu, né, de Sodoma e Gomorra porque havia sido destruído. E ali ele saiu com 2 filhas e essas 2 filhas, elas planejaram embebedar o pai e se deitar com o pai, porque elas já tinham certa idade e elas temiam não casar-se mais. E elas temiam não ter mais filhos, e a geração delas acabar. E para que a geração delas não acabasse, elas embriagaram seu pai e deitaram-se com ele. E fizeram isso num dia e no outro dia fizeram novamente para que a outra se deitasse com o pai. E o pai não viu. O pai estava tão embriagado que ele não viu quando ele dormiu com a filha. E o outro dia fizeram a mesma coisa. E as 2 engravidaram. E quando a primeira filha nasceu, o nome dessa primeira filha se chamou Moabe. Este povo que antes tinha tudo, era abençoado, era próspero, porque quando nós vamos lembrar da história da separação de Ló e Abraão, Ló ele olhou para a parte mais verdejante, ele olhou para a parte que estava vistosa, estava verdinha, a grama estava muito bonita. Foi aquela parte que Ló olhou, mas ele não sabia que nós não podemos olhar com os olhos naturais. Porque aquela mesma parte que estava vistosa, que estava tão verdinha, tão bonita, aparentemente tão fértil, não continuaria daquele jeito. Seria totalmente destruída, porque ali estava Sodoma e Gomorra. Mas Ló, ele escolheu com os olhos naturais. E ele deu sequência, ele foi. E aí nós já conhecemos a história, e foi a partir daí que surge o povo de Moabe. Através de um ato infracional, vamos dizer dessa maneira. Porque uma filha embebedar um pai para dormir com ele, para que ela possa ter filho, aos nossos olhos, é algo que não teria explicação. É algo abominável. Eu confesso que quando eu li aquilo, eu achei algo abominável. Mas ali nós vamos ver que não houve a ira de Deus contra aquele povo por esse ato. Porque a partir desses filhos
é que vieram outras descendências que têm todas as histórias escritas na palavra de Deus. O que nos chama a atenção é que um povo que havia perdido tudo, porque eles saíram de Sodoma e de Gomorra sem nada, porque tudo foi destruído. Aquele pai, aquelas duas filhas, eles saíram de Sodoma e de Gomorra sem nada, porque tudo foi destruído. Então, eles tiveram que recomeçar. O recomeço é sempre muito difícil, mas quando você está disposto, Deus ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Sempre que precisar reconstruir, sempre que precisar recomeçar, faça. Deus ele vai te honrar. E ali foi o pensamento daquelas duas filhas, o recomeço. Elas não podiam findar ali, sem descendentes. Aos nossos olhos estava tudo errado, mas aos olhos delas era o que era necessário a fazer. Muitas vezes nós temos que fazer o necessário e não o lógico. E Deus é que nos conduz. Aí, aqui, Isaías ele vem falando, ele diz: esse é o orgulhoso povo de Moabe, de quem tanto ouvimos falar. Eu creio que você já ouviu falar em algum momento do povo de Moabe, os moabitas. Deus não deixou que nenhum rei atacasse os moabitas. Deus não deixou que nenhum rei destruísse os moabitas, porque eles eram descendentes de Abraão. Eles eram protegidos por Deus. Deus disse: eu dei uma parte da terra para eles. Porque, embora muitas pessoas elas não estejam na presença de Deus, embora muitas pessoas não estejam fazendo aquilo que Deus quer que elas façam, elas nunca deixaram de ser filhas de Deus. Elas nunca deixaram de ter a proteção de Deus. E Deus ele quer dizer para mim, para você, que assim é conosco, assim é com a nossa família. Ainda que eles não estejam na presença de Deus como nós gostaríamos, o importante é que eles estão debaixo da proteção de Deus. Essa proteção ela só irá sair se eles deixarem o orgulho e a soberba entrar. Mas se eles forem humildes, eles não vão ser destruídos. Aqui, a causa do orgulho e da soberba. Por isso, Isaías ele profetiza e ele diz: esse é o orgulhoso povo de Moabe, de quem tanto ouvimos falar. Quando nós ouvimos falar do povo de Moabe, não era um povo orgulhoso, não era um povo soberbo. Mas depois que conquistaram aquilo que Deus tinha para eles, se tornaram. A única coisa que Deus quer de mim, de você, é que nós sejamos humildes. Porque Jesus ele diz que ele é manso, ele é humilde, mas não de palavras, mas de coração. De tudo que nós podemos fazer para agradar a Deus é obediência e humildade. Sem obediência e sem humildade nós não vamos agradar a Deus. A obediência e a humildade traz proteção, traz paz, traz tudo aquilo que nós precisamos. Ainda que eles não estejam no caminho do Senhor, falando do seu familiar, falando do meu familiar, ainda que eles não estejam no caminho do Senhor, se eles estiverem no caminho da humildade, da obediência, porque conhecer a palavra, com certeza eles conhecem. Mas muitos não querem compromisso. E Deus não está dizendo que isso está certo. Simplesmente Ele está dizendo que aos meus filhos, aos descendentes de Abraão, eu não vou destruir. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas muitas vezes nós queremos tornar um problema algo que nem tem. Muitas vezes nós queremos trazer um problema que não existe. Aqui, a filha desse homem trouxe o problema. Mas Deus trouxe a solução. Porque tinha que ter um progresso, tinha que ter
essa coabitação delas com o pai, para que houvesse os descendentes reais. Mas, trazendo para o nosso mundo hoje, nós podemos identificar que muitas vezes nós estamos em busca das terras que Deus nos prometeu, das riquezas que Deus nos prometeu. E até enquanto nós não temos essa riqueza, nós permanecemos buscando, orando, clamando a Deus. Mas muitos de nós, depois que conseguimos a tão sonhada riqueza, esquecemos de ajudar os pobres, esquecemos de ajudar as viúvas, esquecemos de ajudar os órfãos, esquecemos a humildade. E é algo que Deus quer que nós nos lembremos. Porque para sair, demora. Mas para voltar, é uma questão de escolha. Se você vai querer continuar sendo humilde, se você vai querer continuar temendo a Deus, se você vai continuar querendo ser fiel, independente da sua situação. Porque se tem uma coisa que é muito fácil, é você buscar a Deus quando você precisa. Difícil é você buscar a Deus quando você tem tudo. Não precisa pedir nada para Deus. É isso que Deus quer para a minha vida. É isso que Ele quer para a sua vida. Que você não precise pedir nada. Só dobrar os seus joelhos e ficar 1 hora ali. Deus, eu te amo, eu te agradeço. Eu te amo e eu te agradeço. Eu não tenho palavras para te agradecer. Quantos de nós já fizemos isso? Muitas vezes, ficamos 2, 3, a noite inteira. Pai, Deus, o Senhor não está vendo a minha vida? O Senhor não está vendo a minha situação? Muda a minha história, muda a minha vida, muda a minha história. Quantas palavras de gratidão estão saindo de nossos lábios. E quando Deus te der as terras que Ele te prometeu, será que você vai continuar clamando a Ele como você está clamando hoje? Esse é o desejo do Pai. Mas isso é uma escolha minha e sua. Será que iremos continuar? Aí a palavra do Senhor, ela diz para nós agora, a sua arrogância, o seu atrevimento, o seu furor não valem nada. Entenda que quando eu e você, nós deixamos o orgulho entrar, a arrogância entrar, tratamos as pessoas de qualquer maneira, sem entender que nós precisamos dela, assim como elas precisam de nós, isso, tudo que nós temos não vai valer de nada. Porque se nós não tivermos humildade e obediência na presença de Deus, tudo foi em vão. E infelizmente iremos atrair a ira dele para nossas vidas. Aí aqui embaixo ele diz, por isso todo o povo de Moabe está chorando, porque do mesmo jeito que Deus dá, você com as suas atitudes pode perder. Com as suas escolhas erradas, sem pedir o direcionamento de Deus, pode ficar sem nada novamente. E a única coisa que vai lhe restar é o choro. É a tristeza. E Deus irá olhar para você e você terá que recomeçar tudo de novo. Então é muito melhor buscar e pedir para Deus não nos deixar nos tornar orgulhosos, não nos deixar nos tornar arrogantes, para que nós não precisemos recomeçar novamente. Aqui a palavra continua e diz, todos os moabitas vão chorar de saudade dos deliciosos bolos de passas de Kizar-Arazete. Ou seja, agora o que vai restar para os arrogantes, para os orgulhosos, para os soberbos? Lembranças. Lembranças são coisas que corroem a gente, principalmente quando nós ficamos lembrando de coisas que Deus quer que nós esqueçamos. Porque o que passou, Deus ele diz que Ele já perdoou e Ele diz que Ele não se lembra mais. Mas nós somos tão maus que ficamos nos lembrando todos os dias do que passou. Deus ele quer que nós sigamos daqui para frente
Se isso aconteceu com você em algum momento, o Senhor está dizendo, filho, filha, dos seus pecados eu não me lembro mais. Eu não sei por que você está se lembrando. Levante-se, vamos começar. Vamos reconstruir. Assim como Josué reconstruiu os muros e fortaleceu a cidade para que ninguém mais invadisse. Assim como os grandes homens de Deus reconstruíram aquilo que Deus lhes mandou fazer, aquilo que Deus lhes mandou reconstruir. Se o seu altar estiver quebrado, conserte ele. Dê um passo à humildade. Se você precisar pedir perdão a alguém, peça. Deus, Ele quer que nós nos humilhemos na presença dEle. Quando fazemos algo de errado, temos que nos retratar. Se tiver que pedir perdão a alguém, peça. Não é humilhação. Isso é humildade. Você reconhecer o seu erro, você reconhecer que você errou e pedir desculpa, pedir perdão, é sinal de humildade. Quando você é humilde, Deus ele vai te colocar nos lugares onde Ele preparou para você. Você só precisa aguardar e continuar. E sempre se lembrar, quando Deus te colocar lá, nunca esqueça de onde você saiu. Quando Deus te levantar, não deixe o orgulho, a soberba e a arrogância dominar seu coração. Porque você pode cair e o tombo vai ser muito trágico. E com certeza o inimigo vai querer bater a sua porta com lembranças do passado. Mas você não pode permitir. Você precisa lutar contra isso. Porque essa é a parte que lhe cabe. Para Deus é o impossível. O que é possível somos nós que temos que fazer. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o Senhor, Deus. Glorificado e exaltado seja o teu nome, tu és santo. Digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Deus. Tu és maravilhoso. Tu és o autor e o consumador da nossa fé e nós te amamos, Pai. Queremos render a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Tu és lindo. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o autor e o consumador da nossa fé, ó Deus. E nós te amamos. Queremos andar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque nós não queremos deixar a arrogância, o orgulho, a soberba entrar no nosso coração. E é só o Senhor para nos ajudar, Pai. É só o Senhor, Deus, para nos lembrar de que, se for para termos lembranças, que nos lembremos de onde o Senhor nos tirou, para que o orgulho e a soberba nunca encontre espaço no nosso coração, ó Deus. Tu és lindo, Tu és santo, Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Pai. Tu és maravilhoso. E nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Deus, muito obrigada. Muito obrigada por ser o nosso Deus, por cuidar de cada um de nós. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. E quando nós compartilhamos, nós estamos dividindo o que Deus tem nos dado. Sempre que você divide o que Deus tem te dado, Ele vai te dar ainda mais. E sempre que Ele nos dá ainda mais, nós crescemos em graça e sabedoria na presença dEle. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.